Gente, vamos agora falar de um assunto muito sério que continua repercutindo com novas informações. A morte de Marielle Franco. Rony Lessa disse que matou a vereadora por uma promessa dele chefiar uma nova milícia na Zona Oeste do Rio. Em novo trecho da delação, o matador de aluguel, que já foi PM, falou que ficaria com loteamentos em Jacarepaguá num verdadeiro negócio milionário. Você vai entender vendo agora a reportagem completa do Salutiel Filó. Na medida em que a delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa vai sendo destrinchada, a motivação do assassinato da vereadora Marielle Franco ganha novos capítulos. No depoimento ocorrido em agosto do ano passado, o assassino confesso da parlamentar contou aos investigadores que receberia como pagamento pelo atentado uma grande área em Jacarepaguá, zona oeste da cidade. Lá seria criado um novo loteamento onde Lessa poderia explorar serviços como internet, venda de gás e transporte alternativo, tal como fazem as milícias. A espécie de mini-bairro tinha até nome, Medellín, em referência à cidade colombiana, conhecida mundialmente pela dominação do narcotráfico. A proposta, feita pelos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, seria o grande negócio da vida do matador de aluguel, que renderia um lucro estimado de 100 milhões de reais. A nova milícia também renderia votos aos irmãos Brazão. O esquema também se estenderia ao ex-PM Edmilson de Oliveira, o Macalé, mas ele foi assassinado em 2021, em Bangu, também na Zona Oeste. O empreendimento do novo bairro não tinha uma data definida para ser iniciado, mas hoje, 6 anos após o atentado, os dois morros que ficam entre a Taquara e a Praça Seca seguem tocados, sem sinal de invasões. Mas a área, antes sob domínio de paramilitares, foi quase toda tomada por traficantes do Comando Vermelho, que nesta segunda-feira tentaram invadir a região de Rio das Pedras. Mas existia uma figura que seria uma pedra no caminho para os negócios. A vereadora Marielle Franco, do PSOL, que fazia fortes denúncias contra a milícia. Acontece que Marielle não seria a primeira escolha dos irmãos Brazão, mas sim o ex-deputado estadual pelo PSOL e atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que chegou a presidir uma CPI contra as milícias. Mas, como parlamentar gozava de grande projeção política, executá-lo poderia gerar repercussão ainda maior, pondo em risco os planos do grupo. Sendo assim, Lessa teria conseguido mudar o alvo dos irmãos para Marielle Franco, assassinada a tiros junto do motorista dela, Anderson Gomes, na região central do Rio, em março de 2018. Você tem ali uma pessoa que fala de tirar a vida de alguém como se estivesse tomando um café, né, de uma frieza, de uma psicopatia muito assustadora. Então, sempre que a gente assiste a isso, isso nos surpreende, nos assusta e tem que ser assim. Agora, o mais grave para mim é que esse psicopata, conhecido por ser um matador de aluguel, trabalhou tantos anos na polícia, nunca foi investigado pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pela Delegacia de Homicídios. Quantas pessoas esse assassino de aluguel matou, né, estando dentro do Estado, dentro da polícia, antes da Marielle? E nunca ninguém fez nada. Rony Lessa, acusado de ser o autor dos disparos, está preso desde março de 2019 e foi condenado em julho de 2021 por destruir provas sobre o caso. Domingos Brazão, que é ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o irmão dele, o deputado Chiquinho Brazão, estão presos desde o último dia 24 de março. Os dois são acusados de serem os mandantes dos assassinatos de Marielle e Anderson. Eles se dizem inocentes e negam as acusações. Vamos continuar nesse assunto e eu trago ao vivo agora o Salutiel Filó, que vai trazer mais atualização, mais informações sobre essa matéria. Boa noite, Salutiel. Boa noite, Clóvis. Boa noite ao nosso público de casa. Olha, foram 2 horas de depoimento nessa delação premiada ocorrida em agosto do ano passado, quando Lessa, Clóvis, disse que os mandantes do crime eram os irmãos Brazão. E essa Medellín da milícia, como vocês viram ali na reportagem, como se chamaria essa nova comunidade lá em Jacarepaguá, fica perto de um Aras que na época da morte de Marielle e de Anderson ainda pertencia à família Brazão.
O terreno também está perto de um antigo hospital que atendia pacientes com hanseníase, mas que fechou. E o terreno foi repassado pela União ao governo do Rio de Janeiro. O restante daquela área lá é particular. E diante dessas informações da delação de Lessa, o que os investigadores da PF fizeram? Foram ao local, fizeram uma perícia por lá, que resultou em um relatório encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, que diz o seguinte, esse relatório, abre aspas, após buscar informações acerca da localidade, não foi possível encontrar evidência concreta de projeto ou planejamento de ocupação no sentido de ocupação daquela área ali destacada no processo, seja em momento anterior ou posterior ao crime. Fecha aspas. Mas o relatório apontou, abre aspas novamente, Clóvis, o seguinte, que há elementos que sugerem a capacidade do local em suportar a suposta empreitada e que indicam lá a participação da família Brazão em práticas similares descritas no processo, bem como demonstram o interesse deles naquela região. Fecha aspas. Esse foi o resultado de uma perícia que resultou nesse relatório enviado ao Superior Tribunal de Justiça. Clóvis, surgiu uma informação recente a respeito do delegado Rivaldo Barbosa. É o seguinte, ele mandou um bilhete com uma súplica para que ele fosse ouvido neste processo. Veja só, por isso o ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o delegado Rivaldo Barbosa seja ouvido pela Polícia Federal nas investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco. A gente lembra que Rivaldo ele é apontado pela PF como mentor intelectual desse crime. E essa decisão ela acontece depois de Rivaldo, da cadeia, escrever um bilhete implorando para ser ouvido pela PF. Ele diz o seguinte, entre aspas, o que ele escreveu: ao excelentíssimo ministro, por misericórdia, solicito que Vossa Excelência faça os investigadores me ouvirem, pelo amor de Deus, escreveu Rivaldo direto lá da cadeia. Moraes então determinou que ele preste depoimento em até 5 dias, com direito assegurado ao silêncio e à garantia de não autoincriminação. Tá aí essa informação que chega agora pra gente, nestes capítulos que vão surgindo após a delação de Rony Lessa. Clóvis. Ô Salu, ontem, depois que foi ao ar colocaram no ar essa parte do depoimento, pela primeira vez em vídeo, a gente viu o assassino confesso, que ele confessou, fez um acordo de delação premiada e adiantou todo esse espaço. Hoje de manhã, até porque dentro do que ele divulgou, ele chegou a dizer que num certo momento, antes de definir o alvo, a Marielle, eles tinham definido, o Chiquinho e o Domingos Brazão queriam o Marcelo Freixo, que andava cercado de 20 seguranças. Aí a gente ligou para o Marcelo Freixo, ele entrou no ar comigo lá na Rádio Tupi e falou o seguinte, primeiro, que ele teve um irmão morto pela milícia. E que ele, enquanto deputado no Rio de Janeiro, comandou a CPI das milícias e foi ameaçado muitas vezes, por isso ele andava com forte segurança. O Rony Lessa diz que demoveu essa ideia da cabeça do Chiquinho e do Domingos Brazão, palavras do Rony Lessa, porque daria muito na vista e seria muito difícil você matar uma figura com um nome já nacional como o Marcelo Freixo. E aí optaram pela vereadora que estava atrapalhando os planos dele da expansão dessa milícia e de conseguir esses terrenos todos da Zona Oeste. Então é muita coisa que vai aparecendo, né? E eu cheguei a perguntar para o Marcelo Freixo o seguinte: você acredita, com a repercussão e tudo que se conseguiu até agora, que o Domingos Brazão vai ser excluído do Tribunal de Contas, onde ele é conselheiro, e ainda recebe todo mês, apesar de preso, e o Chiquinho vai ser defenestrado, né? O Congresso Nacional vai tirar o cargo de deputado federal que ele ocupa até agora, mesmo preso, continua recebendo todas as vantagens, e ele acha que pela repercussão toda e pelo momento no país, que isso tem uma grande chance de acontecer. Eu só acredito vendo, Salutiel. Eu também, Clóvis, só acredito vendo, né? Quantos casos aí, quantos denunciados, processados, que têm cargos públicos, neste caso, cargo no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, cargo de deputado, e a gente vê os anos correrem e essas pessoas, esses
entes públicos seguem recebendo seus salários, mesmo presos, mesmo afastados por algum processo judicial. Então, obviamente, a gente só acredita vendo e que assim seja, porque a gente está cansado, Clóvis. A gente precisa que o judiciário caminhe a favor da população, a favor daquilo que é justo. A justiça tem que ser justa, o nome já diz. E não há nada mais justo que estas duas figuras, os irmãos Brazão, perderem seus cargos, pararem de receber dos cofres públicos, porque neste momento de investigação eles são acusados pela morte da Marielle Franco, por terem encomendado a morte da vereadora Marielle Franco e por vários outros crimes relacionados à milícia. Então não é possível que eles sigam recebendo do poder público, recebendo dos cofres públicos. E aí a questão que entrou do Marcelo Freixo, que de fato, Clóvis, por que eles mudaram o alvo ali, segundo o Rony Lessa? Era uma pessoa que andava protegida. Lá em 2007 já havia uma CPI que o deputado Marcelo Freixo comandava a respeito das milícias no Rio de Janeiro. Então ele era muito ameaçado, ele tinha todo um aparato de segurança. E aí mudou-se o alvo, um alvo mais fácil, quem? Marielle Franco, Clóvis. Nada por enquanto, Salu. Sensacional, Salu. Você é muito bom, Salu.